O povo precisa saber o arrebatamento antes ou depois da tribulação. O pastor Bruno Reis e o pastor César Cavalcante debatem sobre o assunto. E você? Qual doutrina você segue? Deixe seu comentário e vamos para mais um vídeo. Valeu! Ser tratados. Então, primeiro, que o pastor Bruno entende que a ira de Deus é a grande tribulação. Se a ira de Deus é a grande tribulação, o que é que a gente faz com aqueles santos que foram mortos durante a grande tribulação? Deus que matou? Para nós, pré-tribulacionistas, esses santos não são a igreja. Eles não são salvos. Não são a igreja, porque a igreja já foi tirada da terra. Mas tem outro povo, então, salvo? Então tem dois arrebatamentos? Tem dois. Não, haverá salvação durante a grande tribulação, mas não da igreja, porque a igreja já então foi tirada. Então eles não são noiva? Não são noiva. Eles são o quê? Eles são os mártires da grande tribulação. Ou seja, em Apocalipse a gente percebe claramente que até o capítulo 3, João escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, certo? Então ele endereça a igreja. Até o capítulo 3 de Apocalipse, são 7 igrejas, sim. Nós vemos claramente a expressão eclésia. A expressão eclésia desaparece do capítulo 4 ao capítulo 18. Ou seja, onde estão os santos não são a eclésia. Mas onde que ela aparece? A eclésia só aparece de novo no capítulo 19 de Apocalipse. Qual versículo? Que é quando Jesus ele volta glorificado com a sua igreja. Qual que é o versículo? Vamos abrir aqui o texto. Apocalipse 19, ele revela Cristo retornando com a igreja de forma glorificada, com a sua noiva, né? Então, mas o senhor consegue me falar onde aparece a palavra eclesia aí? Vamos lá. Porque não aparece. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 9, ele vai dizer assim: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são verdadeiras e fiéis, e em seguida vem a vitória de Cristo. Vamos Sim, aqui. mas onde tem a palavra eclesia? Que o senhor falou eclésia. Ele vai vir glorificado no cavalo branco, certo? Sim. E a igreja desce dos céus com ele. Então, onde que aparece? Vamos observar aqui. Deixa não tem, deixa eu pastor. confirmar aqui. Eu não registrei esse versículo. É porque não tem. A palavra eclesia não vai aparecer mais. Então, esse é um argumento que os irmãos pré-tribulacionistas falam assim, ó, a palavra igreja, ela desaparece no capítulo 3 e reaparece no capítulo 19. Mas como é que eu vou te dizer? Isso não é um fato. No capítulo 19 não tem a palavra igreja, no capítulo 20 não tem a palavra igreja, no capítulo 21 não tem a palavra igreja. Entende? Então, essa ideia, por exemplo, ó, o senhor trabalhou aqui Apocalipse 19. Isso aqui é no começo, no meio ou no fim da grande tribulação? Capítulo 19. É o fim da grande tribulação. Então, o texto que o senhor mesmo leu está dizendo que as bodas do Cordeiro vão começar agora. Porque na doutrina pré, Jesus arrebata a igreja e fica 7 anos lá em cima tendo as bodas do Cordeiro. Isso, certo? Correto. Mas aqui, que é o fim da grande tribulação, é aqui que vai começar as bodas do Cordeiro. Veja o que ele diz aqui no versículo de número... O senhor falou versículo 7? Veja bem. 7. Regozijemos e exultemos, demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro. Chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a sua noiva está pronta. Parece que aqui que vai começar as bodas do Cordeiro. Pelo menos, bom. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Essa palavra aqui tem a ver, inclusive, com os martírios. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus, tal, eu lancei aos pés para adorá-lo, tal. Então, veja, ao contrário do que os irmãos entendem, é que aqui é a volta de Cristo com a igreja que já participou das bodas, não sei o que lá. Primeiro, não aparece a palavra igreja aqui. Segundo, é aqui, pastor, que vai acontecer, no final da grande tribulação, as bodas do Cordeiro. E
esse fato, né, de que as bodas do Cordeiro acontecem aqui, também mostra que parece que não tem povos distintos, né? O senhor falou que tem santos sendo perseguidos, mas eles não são igreja, mas eles são perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles são perseguidos por causa do nome de Jesus. Aí, se eles não são igreja, quantos tipos de povos salvos existem? Porque lá no capítulo, lá em Gálatas, capítulo 3, está dizendo que é um povo só, né? Agora, a igreja e Israel se tornam um só povo a partir da conversão. É verdade que continua tendo Israel étnico, mas a partir do momento que há uma conversão, eles são nossos irmãos, né? A igreja, inclusive, era de maioria judaica nos primeiros 6, 7 anos da fé cristã, né? Então, se realmente a igreja está aqui na Terra, né, participando da grande tribulação, esse espaço do capítulo 4 de Apocalipse até o 18, ele vai falar sobre Israel, ele vai falar sobre 144 mil que serão salvos, ele vai falar sobre 2 testemunhas que estarão aqui pregando, ele vai falar sobre as nações. Então, a minha pergunta se é a igreja que está aqui, por que tem pessoas pregando? Por que tem 2 testemunhas pregando e não a igreja pregando para o mundo, né? Se tem 2 testemunhas específicas pregando, ou seja, Deus tirou da igreja a responsabilidade e a missão da pregação. Boa pergunta. A menos que a igreja não esteja mais aqui. E aí sim tem a necessidade de ter 2 testemunhas. Boa pergunta, vamos lá. E outra, o versículo 11, só finalizando do capítulo 19, diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, Jesus está aqui voltando ao mundo para julgar. Isso mesmo. Para fazer guerra, para pelejar com justiça. Então, não é para salvar a igreja, não é para arrebatar a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Aonde? Qual texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não, aqui no Apocalipse. Não tem, né? O versículo em si, não existe nenhum versículo na Bíblia específico que descreva o momento exato do arrebatamento. A gente junta os versículos. Então, veja, então o texto de Tessalonicenses 4 é o mais forte mesmo que tem a palavra arrebatamento, claro. Concordamos. Mas o pré-tribulacionista crê que Jesus descerá no dia do arrebatamento? O pré-tribulacionista crê que Jesus descerá dos céus, mas não até a terra. Ele vai descer até onde? Ele vai guardar a igreja nos ares. Então ele não vai descer. Não vai descer, a terra Mas não. o texto não diz que ele vai descer? O texto diz, descerá dos céus, mas o mesmo texto diz, e nós o encontraremos nos ares. Ou seja, é como num casamento onde o noivo aguarda a sua noiva no altar. Ou seja, o altar, o local de encontro da igreja, da noiva com o noivo, será os ares. E nós subiremos, nós seremos tomados pelo Espírito Santo e encontraremos o noivo nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 nos fala sobre isso. Quando ele estiver descendo, né? Quando ele estiver descendo. Isso. E ele para de descer. Seria isso. Exatamente. Bom, o texto acho que ficou claro, né, que o termo igreja aqui no capítulo 19, e aí vem a questão da doutrina da iminência. Por algum motivo, há uma substituição. A palavra iminente, que significa algo muito próximo a acontecer, é interpretado, obrigado, Thalita, é interpretado, como foi aqui hoje, como algo que ninguém sabe que vai acontecer. E isso não são a mesma coisa. Iminente, então se a gente pegar um dicionário e colocar iminente, a bolsa da mulher grávida de 9 meses rompeu, o parto é iminente. Iminente significa inevitável, significa próximo, significa que é certo que vai acontecer e está próximo de chegar. Isso é iminente. A doutrina de Cristo... Mas foi nesse sentido que eu apresentei a palavra não, iminente. O senhor disse que assim, na sua fala, me corrija se eu estiver errado, o senhor disse assim, como pode ser iminente se ele está dando sinais? Como pode ser iminente se ele está... As características estão todas ali. É como se o iminente fosse secreto, mas não é secreto. Iminente não significa que é secreto, iminente não significa que é sem ninguém saber. É pelo contrário.
iminente é algo que, como está tudo aí, já, todos os sinais, porque Jesus coloca o exemplo da mulher grávida que vai parir uma criança como exemplo da sua volta, inclusive. Né? Quando ele fala assim, isso é o princípio das dores, ainda não é o fim, é porque essas dores vão se avolumando, chega uma hora que ele vai chegar. Então, eu não concordo assim, com a ideia da iminência que vocês têm. Eu acredito que Jesus volta e essa volta dele é iminente. Ele disse, né? Está lá em Pedro, ele até fala, mesmo que alguns achem tardia, mas não é. É que o iminente para ele não é o iminente para nós. Mas iminência não significa que as pessoas não saibam que isso aconteceria. Todas as vezes que Jesus fala que ele volta como ladrão na noite, essa volta como ladrão na noite, tipo inesperada, não